Olá, você já teve algum negócio em que você se deparou com uma objeção? Isso mesmo, objeção. Uma negociação em que o cliente colocou alguns obstáculos para fechar a negociação e você meio que se viu como é que eu diria, numa saia curta, já? Então, fique aí que nós vamos conversar sobre este assunto. Olá, eu sou Ivanilde Maria, sou vendedora há 26 anos e estou aqui para te ajudar a romper ou a entender melhor as objeções no mundo dos negócios. Você já se deparou com alguma situação em que você estava fazendo um negócio, estava em meio a uma negociação e o cliente apresentou algumas objeções? Pode ser, tá caro, não sei se é o momento, ou alguma objeção técnica, alguma coisa que naquele momento te pegou de saia curta. Você não estava preparado para essa objeção ou em outra situação. Você explicou tudo o que podia para o cliente, estava tudo muito claro, só faltou desenhar, mas ele encontrou ali alguma coisinha para justificar naquele momento o porquê de não fechar a negociação com você. Já teve situações assim? Via de regra, nesses casos, tanto o comprador quanto o vendedor tende a ficar emocionalmente abalado. É impressionante como isso mexe com a nossa estrutura emocional, né? É visível que tanto um quanto o outro fica desconfortável na situação. Esse momento, você tentar dissuadir o cliente da ideia dele, tentar provar para ele que ele está errado, ou mesmo convencê-lo de que a sua opinião, o que você pensa sobre o assunto é o correto, é o mais assertivo, eu diria para você que isso é um erro. Neste momento, você criou uma coisa chamada reatância psicológica. O quê? Hã? Não conheço. Sério? Nunca ouviu falar em reatância psicológica? Então, reatância psicológica é exatamente essa sensação ruim que cria-se em torno de uma negociação quando você tenta convencer o seu cliente de que você está certo. É como se você entrasse em embate psicológico com ele. Quando você diz para o cara, você está errado, obviamente você não usa essa expressão, mas a sua tentativa de se justificar é como se você dissesse para ele que ele está errado, né? Automaticamente, o cérebro dele pensa, estou errado, é? Tá bom, vou te provar aqui quem está errado. Nesse embate não tem ganhador, tá? Até porque as objeções, eu aprendi que objeção é uma coisa racional, né? O mundo dos negócios, todo mundo fala que as objeções são racionais. E tem neurocientista provando que não é. Vou contar uma história para vocês. Vocês conhecem o professor, doutor, neurocientista português chamado Antônio Damasio? O cientista português Antônio Damasio, neurocientista, ele ele fez um trabalho de campo, né? Ele fez uma pesquisa em que ele reuniu pessoas com o sistema límbico do cérebro, responsável pelas emoções, danificado. Então, essas pessoas, elas não conseguiam sentir emoção nenhuma. Mas o neocórtex, que é responsável pela racionalidade, estava em perfeito estado. Então, ele reuniu essas pessoas num ambiente fechado e essas pessoas foram submetidas a alguns testes. E quando elas eram levadas a tomar decisões, elas não conseguiam tomar a decisão da mais simples que fosse. Por quê? Porque a decisão ela é no campo emocional. Foi apresentado para eles algumas objeções e eles não sabiam como justificar. Eles não sabiam como resolver coisas simples. Por quê? Porque as objeções estão no campo emocional. É uma emoção, é algo que você sente, que você
passa para a racionalidade, mas antes de ser racional, é emocional, totalmente emocional. Sem emoção, você não consegue racionalizar, entende? Então, é um pensamento, é um sentimento primeiro, que depois torna a ação. Então, quando o teu cliente faz uma objeção, na verdade, ele está provido de uma emoção ali. E você entrar em debate com ele, você tentar querer provar que ele está errado, é uma quebra de braço na qual você certamente vai perder. Repito, não tem ganhador nessa quebra de braço, porque a reatância psicológica, ela ativa a sua criança birrenta, sabe? Aquela criança birrenta interna que todos nós temos, e isso tanto para um lado quanto para o outro. Portanto, quando você se vê diante de uma objeção, entenda, em primeiro lugar, qual é a emoção que está causando ali. Não entra num debate de frente com o teu cliente, que você vai ativar nele a reatância psicológica. E com isso, a sua criança birrenta. E aí vai ficar essa briga aonde vocês não vão chegar a lugar nenhum. Entenderam isso, gente? É muito importante entender que é só você se observar quando você está relutando numa objeção, quais são os sentimentos que estão ali. Pode ver. Tem um pouco da criança birrenta, tem um pouco do ego. Tudo isso é emoção. Não tem nada de racional aí. Não tem racionalidade. É emocional. Então, para você concluir a sua venda, fechar negócios, ter bom resultado, é importante primeiro você se observar naquele momento em que está acontecendo a objeção. E, simultâneo a isso, você observa o seu cliente. Que emoção causou aquela negativa? A partir dessa compreensão, você pode lidar melhor com a situação, melhor com as palavras e, inclusive, solucionar o problema do seu cliente. Porque se ele está colocando uma objeção, é porque certamente tem algo ali que, para ele, cliente, ainda não está muito claro. Não foi suficiente, tá? Então, ele precisa ter esse assunto resolvido. E muitos colocam essas objeções de N formas. Tem alguns que são até extremamente desafiadores, né? Chegam realmente no limite. Mas todo cliente é importante. E todo cliente tem uma dor. Toda dor tem uma solução. Então, aqui, nesse vídeo, meu objetivo é te mostrar que a objeção comprovada cientificamente não é racional, tá? Ela é, em primeiro momento, emocional. E se você entender quais são as emoções que estão envolvidas nesse processo, você tende a ter um melhor resultado. Você tende a vender mais, a ganhar mais dinheiro e ter mais sucesso, tendo em mente que o seu papel sempre é resolver o problema do seu cliente, seja qual for o caminho que você for adotar. E na objeção é muito importante você se observar o contexto que eu estou colocando aqui para você, para que você não perca o seu fechamento. Porque as objeções, elas não aparecem no início da venda. Elas aparecem no final, no fechamento. E é o momento mais importante para você, vendedor. Então, fica atento. Eu espero verdadeiramente que isso faça sentido para você, ok? Se fizer, também possa, apodere-se e seja você a diferença que quer ver no mundo. Se não fizer, não tem problema, descarta, joga fora. Tá tudo certo. Eu sou Ivonilde Maria, criadora do método Venda Sem Medo, e estou aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, produzindo conteúdo de valor para você que quer vender mais, vender melhor, perder o medo de venda e ter sucesso no seu negócio, ok? Muito obrigado, namastê e até a próxima.